sobre a divisão do reino que nós começamos na semana passada como continuação dos estudos da história de Israel. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, para nós fazermos a leitura do versículo 3 até o versículo de número 15. Verifica para mim só se... Aí, passou. Obrigado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do 3 até o 15, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. A palavra do Senhor, ela nos mostra, como vimos na semana passada, o final do reinado de Davi. Nós estudamos então o capítulo de número 1, onde vimos então, capítulo 2, versículo 1 em diante, onde vimos Davi dando as últimas instruções ao seu filho que estava prestes a assumir o trono sobre Israel. Davi já então na sua velhice, ele diz uma palavra que marcou para nós na semana passada, a este que agora vai assumir o trono, onde ele disse então: coragem, pois se homem. Este versículo então ele vai continuar agora nesta fala de Salomão com o Senhor, neste momento onde nós vamos encontrar este diálogo tão precioso nesta noite. E assim nós vamos ver então a sábia escolha de um jovem, onde encontraremos possibilidades, um pedido e também um grande presente. O texto mostra para nós, no versículo de número 3, logo no início, então, a postura de Salomão. O texto diz, então, que Salomão era alguém que amava ao Senhor. Veja que interessante, então, como nós vamos olhar uma sábia escolha deste jovem, ela não brota de qualquer coração, mas ela vai brotar do coração daquele que é, então, capaz de amar ao Senhor. O texto mostra para nós, então, que apesar disso, ele vem dizer, então, ele andava nos preceitos de seu pai, porém
sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. O texto traz para nós, neste momento, os altos, vem trazer no versículo de número 4, falando do alto maior. E quando nós vemos então esta palavra, nós temos que lembrar então que originalmente esse era um local plano, construído para a adoração e para o culto, mas em primeiro lugar dos cananeus. O Senhor havia ordenado os israelitas que quando entrassem na terra, eles não tomassem uso de nada que fosse da idolatria pagã. Porém, nós vemos ainda em alguns momentos, o texto até diz, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Não significa aqui que Salomão sacrificava ao deus Baal ou qualquer deus pagão, mas que ele utilizava esses altares. Por que ele fazia isso? A história nos mostra então que a adoração em Jerusalém, concentrada por todos, ela não começa desde o início do tempo dos reis. Ela vai estar focada então em Jerusalém só no tempo do rei Josias. Enquanto isso, nós vemos Deus permitir os reis, desde Davi, Salomão, a sacrificarem e oferecerem então esses momentos de oferta ao Senhor nestes altos. Porque não foram todos os momentos então que a palavra deixou de dizer o que eles faziam ali. O livro de Crônicas traz para nós, falando sobre esses altos, que eles então ainda sacrificavam nos altos, mas olha que interessante, eles já colocam o detalhe que era somente ao Senhor seu Deus. Ou seja, Salomão então nesse momento, ele demonstra a postura de gratidão, de adoração ao Senhor quando ele se volta e ele então sacrifica neste altar ao Senhor. O que ele continua, versículo 4, o texto diz então que ele vai até Gibeon para lá sacrificar. E lá encontra então o alto maior. A palavra nos mostra em 1 Crônicas 21, 29, que em Gibeão, ou Gibeon, como está aqui na tradução, dependendo do livro, ele traz uma palavra diferente no seu final, mas nós vemos que lá é onde estava o tabernáculo de Moisés, onde então ele estava indo para aquele instante sacrificar ao Senhor. Por isso ele fala então de um alto maior, um local mais importante para eles então se juntarem e sacrificarem ao Senhor. Onde ele oferece, não necessariamente 1000, mas uma forma de generalizar que Salomão sacrificou muitas vezes naquele lugar ao Senhor. E então o texto nos mostra que é lá, nesse tabernáculo de Moisés, como diz o primeiro livro de Crônicas, que então aparece o Senhor a Salomão em um sonho. É interessante nós analisarmos aqui que os textos do Antigo Testamento, eles trazem para nós vários momentos, onde o Senhor aparece, ou o Senhor fala, ou o Senhor quer corrigir o seu povo através dos sonhos. Você pode observar que existem alguns, você deve se lembrar dos momentos de Gênesis, de Êxodo, de Daniel, onde o sonho fazia parte, portanto, da maneira pela qual o Senhor se revelava ainda ao seu povo. Porém, o que nós encontramos é uma dificuldade de olhar esse texto e entender que a maneira do Senhor falar conosco ainda é através de sonhos. Porque às vezes nós nos questionamos, mas será que aquele sonho era Deus falando comigo? Será que Deus pode passar uma mensagem? A palavra nos traz algumas referências de quando Deus fez isso. Mas nós não temos nenhum argumento para dizer que ao longo da história outras pessoas não tiveram sonhos nos quais eles acharam que poderiam ter uma mensagem. Aqueles que eram Deus falando, nós temos o registro nas Escrituras. Aqui com Salomão, nós temos no início com José, nós temos depois com Daniel, mas o que nós vemos no Novo Testamento confirmar para nós? A revelação de Deus a nós, ela foi deixada através da palavra inspirada a homens comuns. O Senhor inspirou pelo seu Espírito e esses homens registraram as Escrituras e nós a temos na nossa mão.
Porque o grande problema de eu chegar no texto deste sonho de Salomão, nesta visão, que o Antigo Testamento não diferencia tanto visões e sonhos, e eu achar que isso continua para nós hoje, isso é um grande risco. Porque muitas pessoas se valem desse argumento para trazer novas revelações para as pessoas. E isso tem gerado confusão dentro da igreja, porque as pessoas elas abandonam a verdade das Escrituras para usar uma ideia, algo que elas mesmas imaginam, a usar o subjetivo delas. Então é muito arriscado nós concluirmos que porque aconteceu com Salomão, vai acontecer com qualquer pessoa. Não, Deus fala conosco através daquilo que Ele revelou para nós, que está escrito nas Escrituras, como acontece desde o início da igreja. Então veja, o Senhor apareceu a Salomão neste sonho, e no final do versículo de número 5, o Senhor então diz a ele: pede-me o que queres que eu te dê. É muito interessante de ver a maneira como o Senhor então está falando com este servo, com este que agora está sobre o trono de Israel. E nós vemos aqui a gama de possibilidades que o Senhor abre diante de Salomão. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Salomão poderia ter pensado aqui, pois o texto vai mostrar para nós que ele é jovem, que ele é inexperiente, que ele não sabe a maneira correta de reinar, e ele poderia ter pedido aqui que os outros reinos fossem destruídos, ou que ele ganhasse mais poder, ou que ele ganhasse mais autoridade, ou que ele ganhasse a fama, a riqueza. Ele poderia pedir o que ele quisesse. E quando eu olho um texto como esse, eu vejo que Deus, Ele concede a nós possibilidades na hora da nossa oração. O Senhor Jesus, Ele fala uma expressão muito parecida com essa, quando em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, onde Ele diz que você pede, o que você pede, você vai receber. Fica tão ampla, essa possibilidade do que você pode colocar diante do Senhor. E quando eu penso então neste jovem que está para fazer uma escolha, está perante Deus para fazer um pedido, e Deus coloca isso diante dele nesse momento, eu começo a questionar sobre as nossas orações, os nossos pedidos. Nós temos esta vasta possibilidade diante de Deus, mas quais têm sido as nossas prioridades? O que nós colocamos em primeiro lugar quando eu me prostro diante do Senhor e eu vejo Deus então dizer: peça que receberás. O maior problema das nossas orações, eu acredito que seja aquilo que Tiago fala para nós. Porque diante das vastas possibilidades, a maior parte das pessoas, elas não pedem aquilo que vai honrar ao Senhor. Elas não pedem aquilo que vai agradar a Deus. Elas não pedem um caminho para elas glorificarem ao Senhor nas suas vidas. Elas pedem algo para esbanjar os seus próprios prazeres. E por isso Tiago diz então que muitos pedem e não recebem, porque eles pedem mal, pedem apenas para esbanjar nos seus próprios prazeres, porque a possibilidade ela é muito grande para todos nós. E nós temos desejos que nós queremos que sejam satisfeitos, e em muitos momentos nós nos confundimos diante das nossas prioridades e acabamos deixando o Senhor em segundo plano. Porém, nós vemos que isso não é o que acontece com Salomão. Veja só então o texto trazer para nós este pedido, que inicialmente no versículo de número 6, ele responde da seguinte forma: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Veja que interessante, então nós estamos aqui no momento onde ele está orando, ele está falando ao Senhor. Salomão está tendo a oportunidade de pedir o que ele quiser e ele começa reconhecendo quem é que está falando com ele.
Salomão demonstra um grande temor diante do Senhor, porque ele sabe que toda a história de seu pai Davi, como ele está dizendo aqui, aconteceu graças ao poder, ao cuidado, à bondade, à benevolência do Senhor para com ele. Se não fosse Deus nesse instante, Davi não teria chegado onde chegou e nem mesmo Salomão estaria à frente de Israel do trono, como estava acontecendo naquele momento. O início de uma oração, assim como Jesus, que quando em Mateus capítulo de número 6, ele vai nos ensinar um modelo de oração e ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Veja só, ele não começa com o pedido, onde ele vai abrir um espaço depois, para aquilo que é necessário, né? O pão nosso de cada dia. Ele começa exaltando aquele que vai receber esta oração. Nesta conversa que nós vemos então Salomão ter, ele faz este mesmo princípio. Ele começa então exaltando o nome daquele que vai então atender ao seu pedido. É reverência. Reverência é algo que as pessoas têm deixado de lado quando elas pensam nas suas questões particulares. Quando elas pensam apenas em esbanjar os seus próprios prazeres, os prazeres da carne, reverência é uma coisa que não se encaixa nessas orações. E o clamor das pessoas começa com o pedido, com o desespero, e esquecem com quem elas estão falando, perante quem elas estão se prostrando naquele momento. Mas veja que interessante, olhe como ele continua essa oração. Versículo de número 7, o que ele então vem dizer? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ele sabe agora que ele vai ter uma grande tarefa para ele poder então realizar diante do Senhor. Mas Salomão, ele não coloca a sua oração, apesar da possibilidade que ele tem, com orgulho. Ele se coloca como uma pessoa humilde diante de Deus. Ao entender que ele, quando diz não passo de uma criança, ele está fazendo referência àquilo que o próprio pai já havia falado para ele, da imaturidade que ele tinha, da inexperiência que ele tinha para aquela grande responsabilidade. Quero lembrar com os irmãos, quando nós fizemos leitura semana passada, 1 Reis capítulo 2, versículo 2, Davi então diz: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Davi estava falando isso ao seu filho porque ele sabe da juventude de Salomão, da inexperiência e, portanto, de uma imaturidade para reinar sobre Israel. Salomão, quando seu pai então morre, ele assume o trono, ele poderia ter chego dizendo: não, eu agora sou o rei, eu sei o que fazer, eu sei como conduzir, eu sei bem o que eu quero. Ele está dizendo que para o Senhor: não sei como conduzir, mas o Senhor me fizeste rei no lugar de teu servo Davi. Reconhecimento pela reverência que ele tem a Deus e humildade é o que nós encontramos presente neste pedido de Salomão. Veja, ele é um jovem. Quando você pergunta para um jovem o que ele quer da vida dele, o que ele almeja, o que ele tem de planos, onde ele quer chegar, o mais longe que nós vemos é exatamente isso, de alguém que sabe onde está Deus na sua vida e sabe quem é ele perante o Senhor, qual é o tamanho desse ser perante o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui não. Aqui nós temos uma sábia escolha de um jovem que tinha todas as possibilidades na sua frente, porque ele continua dizendo, além de reconhecimento e humildade, o versículo de número 8 fala de dependência, onde ele diz então: teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão sabe que a responsabilidade dele é muito grande, o povo é muito numeroso,
muitas causas ele ia precisar julgar. Como é que ele vai fazer isso, sendo que ele é inexperiente? Sendo que ele é imaturo? Sendo que ele não é o detentor de todo o conhecimento? E então ele demonstra a sua dependência para agir, não naquele momento, mas ao longo de todo o seu reinado, quando ele pede ao Senhor, então, discernimento. O livro de Crônicas traz para nós não a palavra discernimento, mas ele vem trazer no mesmo texto, que eles são textos paralelos, ele vem falar de sabedoria. E essa sabedoria que ele está pedindo, nós vemos que já está brotando do interior de Salomão, porque ele tem já um amor ao Senhor, porque ele já tem o temor ao Senhor, que é o princípio, para que ele possa então agir dessa forma. Veja então, a sábia escolha desse jovem está vista neste pedido, onde ele não pede algo para se engrandecer, ele não pede algo para que ele possa então ser o melhor dos reis, não, ele apenas quer fazer da maneira correta. Ele quer continuar andando nos caminhos de seu pai, como o texto fala para nós ainda no versículo de número 3. Então ele pede um coração compassivo, uma oração que é recheada de reverência ao Senhor. Ele compreende que ele precisa do auxílio de Deus para que ele possa então continuar o reinado da mesma forma como seu pai o fez. Alguém quer comentar alguma questão até esse momento da oração de Salomão? Vamos continuar então. O texto mostra para nós que ele faz esta oração com toda a sua reverência, todo o seu temor, de forma humilde, e nós vemos então ele receber um grande presente do Senhor. A sábia escolha deste jovem concede a ele um belo presente. O texto, a partir do versículo de número 10, então mostra a resposta do Senhor, onde estas palavras, como o texto diz, agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. O Senhor então concede a ele um presente, porque no versículo de número 11, Deus diz a ele: já que você pediu esta coisa, e não pediu longevidade, não pediu riquezas, nem morte dos seus inimigos, mas entendimento para fazer aquilo que é justo, o Senhor então diz: eis que faço segundo as tuas palavras. Veja que interessante, então o pedido está sendo atendido por Deus, porque ele está reconhecendo a humildade de Salomão perante o Senhor. Salomão está se colocando com toda a dependência. Ele sabe que se Deus não conceder sabedoria para ele reinar, o seu reinado será um reinado falido. Porém, o Senhor está mostrando neste momento o valor da humildade dentro das nossas orações. O quanto é importante para nós sermos atendidos pelo Senhor nas orações, nós sermos humildes, porque quando nós somos humildes, nós reconhecemos que quem pode dar alguma coisa para nós é o Senhor. E se isso for de acordo com a sua soberana vontade, aí então Ele vai nos conceder. Quando Deus então diz a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê, Ele não está abrindo aqui uma possibilidade de qualquer coisa, mas qualquer coisa que estivesse de acordo com a sua soberana vontade. Da mesma forma como nós temos possibilidades para nos colocarmos diante de Deus, mas se pedirmos conforme os prazeres da nossa carne, Deus pode não atender, porque nós pedimos mal. Veja que o Senhor reconhece a nossa postura de humildade e de submissão quando nós nos colocamos perante Ele nas nossas orações. Mas veja, o Senhor diz então no versículo de número 12: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Mas o texto mostra para nós que há um acréscimo nesta oração, nesta resposta, neste presente do Senhor, porque Ele diz: também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias.
O Senhor está demonstrando toda a sua compaixão e sua bondade aqui para com Salomão. Ao reconhecer a sua humildade, ele não dá somente aquilo que ele pede, pois ele entende este coração justo, esse coração sábio, temente, cheio de amor pelo Senhor, e então o Senhor concede a ele muito mais do que ele estava pedindo naquele instante. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor por algo pontual, por algo específico, e nós recebemos um acréscimo nesta graça. Que o Senhor nos abençoe ainda mais do que nós merecíamos, do que nós imaginávamos. Esses momentos, eu creio que acontecem como aconteceu com Salomão, pela nossa postura diante do Senhor. Uma postura de submissão, uma postura de humildade, de reconhecimento de que tudo aquilo que nós estamos pedindo vai ser feito conforme a vontade dEle, e não porque nós achamos que é o melhor para nós. Ela brota de um coração que ama a Deus, de um coração que é submisso à autoridade do Senhor sobre todas as coisas. Mas é interessante de observar então que Deus coloca a ele uma condição. Nós vemos então no versículo de número 13, ele dizer: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. O Senhor então coloca a ele uma condição, para que ele possa então ter os seus dias prolongados, para que ele possa então receber esta graça ao longo de toda a sua vida. O Senhor coloca então da mesma forma como colocou para Davi o cumprimento, a obediência da parte dele, para que a aliança pudesse então continuar sendo concretizada. Ou seja, ele está dizendo, enquanto ele andasse nos caminhos, a mesma coisa como Davi disse para ele no capítulo de número 2, no verso de número 4, enquanto ele estivesse andando nos caminhos de Davi seu pai, Salomão então seria abençoado pelo Senhor. Porém, quando ele desobedecesse, o Senhor desceria a sua mão de juízo, o Senhor iria trazer correção para que ele pudesse continuar então sendo honrado pelos descendentes que permaneceriam então ainda no trono. Veja, é um presente que o Senhor está concedendo, uma graça que Deus concede a Salomão, esse sábio jovem que pediu então algo que agradou ao coração do Senhor. Então Deus reconhece a sua humildade, traz um acréscimo ao seu pedido e insere esta condição. Como é que Salomão responde a isso? O texto mostra para nós, no versículo de número 15, que ele desperta e perante o presente de Deus, eis que era um sonho, e ele vem a Jerusalém para oferecer holocaustos, ofertas pacíficas, e deu então a todos um grande banquete. Diante de um presente concedido por Deus, Salomão nos ensina que nós precisamos demonstrar gratidão. Por vezes as pessoas clamam a Deus, sabem das suas necessidades, até sabem onde devem buscar, mas quando elas recebem aquele presente do Senhor, elas não demonstram gratidão. Elas não voltam àquele que trouxe sobre elas a bênção para agradecer. Elas não reconhecem de onde saiu o poder. Elas não reconhecem quem a sustentou. Elas não voltam mais para manter um relacionamento com o Senhor. Isso acontece muitas vezes. Pessoas estão ali necessitando de uma cura, um emprego, precisando de um direcionamento, e elas conseguem, elas ficam em paz, mas passado aquele momento, elas se afastam do Senhor, elas se esquecem de Deus, elas deixam de buscar ao Senhor. Algo que Salomão não fez nesse momento, porque ele está andando nos caminhos de Davi seu pai, conforme os preceitos de Davi, porque ele é um homem que ama ao Senhor, e ele busca a Deus com humildade, ele busca com reverência, ele busca com reconhecimento, porque ele sabe que este clamor ao Senhor só vai ser atendido se este Deus Todo-Poderoso assim o quiser. Os nossos pedidos diante do Senhor, eles devem ter então a consciência de para quem nós estamos clamando, para nós entendermos qual vai ser a nossa prioridade. Pois eu vejo Salomão, que quando eu digo que foi um sábio
Uma sábia escolha deste jovem, eu não digo somente pela idade dele, mas como eu mencionei, eu falo pela imaturidade, eu falo pela inexperiência. E que muitas vezes nós somos como Salomão, inexperientes e imaturos, e não sabemos clamar ao Senhor. Mas a palavra ela nos instrui nesta noite a maneira como nós podemos receber esta graça, esse presente do Senhor, se nós nos mantivermos então sempre em humildade, em submissão ao poder de Deus. Portanto, irmãos, nós podemos entender que a nossa caminhada, como nós vimos acontecer com Salomão, neste momento, que estava diante de um novo desafio, que estava diante de um novo momento da sua vida, a caminhada vai trazer para nós um leque de possibilidades, onde nós vamos ter que escolher qual caminho, onde nós vamos ter que escolher o que nós vamos fazer, onde nós vamos ter que escolher o que nós vamos pedir naquele momento. E este leque de possibilidades vai nos fazer, então, cada vez mais maduros diante do Senhor, se nós o escolhermos sempre com a sabedoria dada por Deus. Sabedoria essa que tem como princípio o temor ao nosso Senhor. Nós temos que lembrar que as nossas orações, se elas estiverem voltadas para esbanjar nos nossos prazeres, elas não serão atendidas pelo Senhor. Portanto, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a orar. Nos ensine a orar como convém a Ele, para nós clamarmos aquilo que está de acordo com Sua vontade, para que Ele mesmo seja glorificado em nossa vida. A humildade, como nós vimos em Salomão, o temor e a dependência, elas complementam características daqueles então que servem ao Senhor. Nós vemos então que Salomão o podia fazer porque ele tinha fé no Senhor. Ele acreditava nesse Deus que havia cuidado de seu pai, que havia direcionado todo o reino de seu pai. Da mesma forma como nós vemos, é possível essas posturas de humildade, temor e dependência naqueles que creem no Senhor, naqueles que são servos de Deus, naqueles que já se submetem à vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor se agracia, se agrada, como o texto nos diz, daqueles que oram, não visando a sua própria glória, mas visando a honra e a glória do Senhor. Porque para isso nós todos fomos criados, para que o nosso Deus possa ser exaltado, possa ser honrado em todos os momentos das nossas vidas. A nossa questão que nós então saímos esta noite é: qual será a prioridade nas nossas vidas, especialmente nas nossas orações? O que nós vamos inserir quando nós nos colocarmos diante do nosso Deus para orar, sabendo quem está diante de nós, sabendo qual é a autoridade que Ele tem? Que o Senhor nos abençoe, nos direcione, nos ensine a orar como convém, para lembrarmos que a reverência, o temor, a humildade devem estar presentes quando nos colocarmos diante do nosso Deus para conversar, para dialogar, para chorar, para clamar ao nosso Senhor. Algum irmão gostaria de trazer alguma consideração? Quer acrescentar alguma questão, alguma pergunta ao nosso estudo? Quero convidar os irmãos então a